Bem-vindos e obrigada pela presença. Eu sou a Isabela, aluna de doutorado no Laboratório de Fisiologia do Exercício e Saúde Cardiovascular da Universidade de Ottawa. Eu serei sua anfitriã de hoje para o episódio especial da Beats Research Radio, um canal e podcast de YouTube que visa divulgar ciência para a comunidade. Nosso convidado de hoje é o Dr. Gomes. Dr. Gomes nasceu e foi criado no interior do Rio de Janeiro, no Brasil. Ele se formou em Química com atribuições tecnológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2018, concluiu seu doutorado na Universidade do Estado da Flórida, onde investigou a relação entre estrutura molecular e reatividade. No ano seguinte, se juntou à Universidade de Toronto, no Canadá, para realizar o seu pós-doutorado, onde recebeu uma prestigiosíssima bolsa, a Benton Postdoctoral Fellowship, com o projeto Projetando Catalisadores com Inteligência Artificial. Atualmente, seu laboratório de pesquisa na Universidade de Carnegie Mellon, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, investiga machine learning, ou seja, o aprendizado da máquina, com métodos de química computacional. Bem-vindo e muito obrigada por estar aqui hoje. Muito obrigado por me receber, Isabela, e obrigado ao Beats Research também por essa empreitada, e estou feliz de estar aqui conversando com vocês. Para a gente começar bem nessa entrevista, você poderia contar um pouquinho mais sobre a importância em desenvolver novos catalisadores, suas reações e como o laboratório quer revolucionar esse processo? Hoje em dia a gente fala muito sobre essa ideia de aprendizado de máquina e a inteligência artificial, e temos todas essas grandes ideias na sociedade, como computadores realmente revolucionaram a nossa vida em geral, mas a gente esquece de falar um pouco sobre uma das tecnologias que a humanidade desenvolveu e vem desenvolvendo por muitos anos, que é muito interessante, é a manipulação de átomos e moléculas. E essa manipulação é que a gente consegue formar e quebrar ah, ah, ligações químicas. Corta na pós. Ligações químicas é o que faz com que possamos fazer novos fármacos, novos materiais, e desenvolver novos combustíveis que permitem vivermos essa sociedade, a vida moderna que a gente leva hoje em dia. Mas para fazer e quebrar essas ligações não é simplesmente não é tão simples quanto parece. A natureza desenvolveu muitos métodos para fazer isso durante milhões de anos, desenvolvendo enzimas que são proteínas focadas em um tipo de reação para qualquer que seja o processo, mas como cientistas e sociedade, a gente tem que desenvolver os nossos próprios catalisadores para poder fazer e quebrar essas ligações. O problema é que desenvolver catalisadores, desenvolver reações, custa bastante dinheiro e bastante tempo. Algumas pessoas dizem que custa em volta de 10 milhões de dólares e 10 anos para desenvolver um novo material. Então, como que a gente pode acelerar esse processo? Como a gente pode catalisar esse processo para desenvolver novos materiais, novos catalisadores? Essa é a empreitada que o meu grupo aqui na Carnegie Mellon vem desenvolvendo, aplicando machine learning, química computacional e automação para síntese de novos materiais. Excelente, muito obrigada. E em abril deste ano, seu grupo publicou um estudo investigando um novo método para representar as estruturas moleculares por gráficos. Parabéns! E você pode nos contar um pouquinho mais sobre os impactos, então, desse achado nesse estudo? O grande interesse aqui é que, como eu estava falando, aprendizado de máquina em todos nós, permeia toda a nossa vida hoje em dia, mas a gente tem que lembrar que essas grandes empresas que vêm desenvolvendo muitas coisas mais interessantes em machine learning, normalmente estão tentando fazer coisas com imagens ou texto,
que são tipos de dados muito mais baratos de se obter do que dados de ciências físicas e engenharia. E química, particularmente, cai nesse caso também. O que acontece é que você não pode simplesmente pegar um desses arquiteturas que funciona para imagens e colocar para problemas de química, porque a realidade é que química, você tem que pensar em termos de moléculas, e moléculas são objetos tridimensionais quanto-mecânicos, mecânico-quânticos, que estão sempre se movimentando, porque eles têm essa energia delas, e você tem que tentar representar essas informações para desenvolver novos modelos de aprendizado de máquina. Uma das coisas mais interessantes que vem acontecendo nos 5 ou 10 anos é essa parte de redes neurais para grafos, ou Graph Neural Networks. E grafos são entidades matemáticas que representam relacionamentos, inclusive para redes sociais, por exemplo, mas também podem representar moléculas. E muito sucesso tem sido feito com isso, mas, como eu falei, moléculas são objetos tridimensionais mecânico-quânticos, quanto-mecânicos. E você precisa trazer essa informação para isso. Então, esse artigo que a gente teve há uns meses atrás realmente traz essa ideia de colocar informação, a informação mecânica quântica das moléculas nos grafos para treinar esses novos modelos. E com isso, a nossa ideia aqui realmente é desenvolver modelos e representações que podem ser usadas para outras aplicações. Isso tem o propósito de diminuir a quantidade de dados que você precisa para treinar os seus modelos e democratizar acesso a esse tipo de tecnologia. Incrível. Muito obrigada. E falando nesse assunto, quando você for perguntado, as máquinas podem sonhar com moléculas que curam câncer? Você respondeu, eu gostaria de dizer que sim, mas a realidade é que ainda estamos aprendendo. Então, desde então, o que vocês aprenderam e o que a gente pode esperar do futuro nesse campo de pesquisa? Eu gosto de operar na ideia de que a gente tem que trabalhar e pensar no que é possível no momento e tentar fazer o que não é possível. E uma dessas coisas, realmente, essa questão de se as máquinas podem sonhar com moléculas que curam câncer, é uma questão um pouco injusta, porque existem vários tipos de câncer e cânceres são diferentes até de pessoa para pessoa. Então, a gente tem que pensar mais nas perguntas que a gente pode responder com as técnicas que a gente tem hoje em dia. Eu quero acreditar, e eu acredito que nós vamos chegar a esse ponto em que, de fato, máquinas vão sonhar com moléculas que curam câncer, que curam outras doenças, que desenvolvem novos materiais para novas baterias, para que a gente não precise mais usar fossil fuels. Desculpa, mas a gente não está lá ainda. Mas a ideia é que meu grupo e muitos outros é que a gente vai puxar o campo para frente para chegarmos a esse ponto. E eu acho que isso não é uma coisa ruim, é muito legal, porque agora as pessoas podem vir, mais pessoas podem vir para essa área de pesquisa que você coloca química, ciência da computação, machine learning, automation, tudo junto para tentar compreender e desenvolver novas tecnologias que vão ajudar a gente a ter melhores fármacos, melhores materiais, uma sociedade mais justa.
Muito bom. Eu realmente espero que vocês cheguem lá. Hã, e nossa última pergunta de hoje, então, se você contando aí toda a sua trajetória pelo mundo nestes anos, o seu grupo, a sua área de pesquisa, hoje em dia, né, qual conselho você daria para uns jovens cientistas que estão encontrando o seu caminho na área científica? Eu realmente, eu não sei se eu encontrei o meu caminho ainda, eu acho que não, mas o que eu gostaria de dizer é repetir algo que eu aprendi do meu. Quando eu estava na UFRJ fazendo minha graduação, tem um professor na UFRJ, Departamento de Química, no Instituto de Química, ah, ele se chama professor Pierre Motet Esteves. E o Pierre sempre foi bastante visionário e uma das coisas que ele sempre fala pra gente é que toma cuidado com o que você sonha, porque pode acontecer, pode virar realidade. E então, sonhe grande, realmente, mas não precisa tomar cuidado. Realmente sonhe grande. E eu acho que quando eu não estou dizendo, também não digo para você seguir a sua paixão, mas o que eu quero dizer é que ah, você tentar encontrar aquilo que você quer responder ou aprender mais e entender, e que você vai perguntar mais e mais sobre aquilo, que você vai desenvolver o nosso conhecimento, o conhecimento da sociedade sobre aquele assunto. Ah, então, e não, realmente não pense que por um motivo ou outro, qualquer que seja, que você não pode fazer algo. Você pode fazer. Ah, você tem que acreditar, ir lá e fazer, e você vai conseguir. Eu acho que é mais ou menos por aí que é a mensagem que eu gostaria de dar para os jovens. Eu não sou tão velho. Bom, muito obrigada. Então, a gente conclui a nossa entrevista com essa mensagem muito importante. Eu gostaria de agradecer o Dr. Gomes pela fascinante conversa conosco sobre química, machine learning, e também aos nossos ouvintes por conferir esse episódio da Bits Research. Se inscreve no nosso canal e, em nome de toda a equipe da Rádio Bits Research, fique seguro e com saúde no coração. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.